Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez aqui na Academia de Pregadores, nas lições bíblicas de Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Eu sou o pastor Anderson Silva e é com muita alegria que nós vamos hoje à nossa aula de número 8 deste quarto trimestre de 2021. A lição de número 8 do dia 21 de novembro de 2021, com o título A Singularidade de Israel nos Últimos Dias. Quando nós pensamos neste termo, os últimos dias, para nós, a igreja, nós já estamos vivendo os últimos dias. Na verdade, nós aprendemos que estamos vivendo os últimos dias desde que Jesus subiu aos céus, desde a ascensão de Jesus, novamente, após a sua morte e ressurreição e após a sua glorificação, a sua ascensão ao céu, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Porém, quando nós tratamos de Israel, os últimos dias para Israel têm início com o arrebatamento da igreja. Nós já estudamos aqui nas duas lições anteriores sobre a grande tribulação, estudamos também sobre o anticristo na lição passada, e nós percebemos que os últimos dias para Israel começa nesse período. É aí que Israel vai viver os seus últimos dias. É claro que nós hoje temos muitos judeus que nós chamamos de judeus messiânicos. Israel não creu em Jesus como Messias, como nação, mas nós temos realmente judeus que creram, que acreditaram, são judeus cristãos. Belo Horizonte, por exemplo, tem uma igreja judaico-messiânica. Judaico-messiânica. Eles têm a visão judaica, é claro que não condicionam a lei, não condicionam a obediência à lei à salvação, mas eles têm alguns princípios judaicos, até de preservação da cultura judaica. Então, comemoram a Páscoa, comemora o Rosh Hashanah, comemora o Yom Kippur, comemora as diversas festas judaicas, né? Seguem algumas ordenanças da lei, repito, não condicionando isso à salvação. São igrejas judaico-messiânicas. Então, para Israel, como nação, por não terem crido em Jesus como Salvador, não terem recebido Jesus como Messias, os últimos dias para Israel se dará com o arrebatamento da igreja. Na aula de hoje nós vamos estudar isso aqui, essa singularidade de Israel como nação nos últimos dias. O que vai acontecer? Qual o trato de Deus, a forma de Deus lidar com Israel nesse período? O que Deus tem preparado para Israel neste tempo se dará nos últimos dias. Então vamos lá. O texto do dia está em Gênesis, capítulo 12 e versículo 3. Uma fala de Deus a Abraão, a promessa de Deus a Abraão, né? Está aqui. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja só, eu leciono História de Israel no curso teológico, no seminário teológico. E tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer quando leciono História de Israel. A pergunta é, por que Deus escolheu Israel? Por quê? Porque Deus escolheu Israel. Qual o propósito de Deus ao escolher Israel? Qual o projeto de Deus ao escolher um povo? E a resposta disso aqui é por um plano salvífico. Salvífico. Deus escolheu Israel por um plano salvífico, por causa de um plano de salvação. É algo simples de entender. Deus escolheu Israel, e Deuteronômio, Deus vai falar por quê, né?
escolheu este povo, eles não eram o maior povo, eram o menor, mas Deus vos escolheu porque teve afeição. Moisés escreve a Israel dizendo, o Senhor vos escolheu porque ele vos amou. Então Deus escolheu por um plano salvífico. O que era esse plano salvífico? Através de Israel, o objetivo de Deus era manifestar o Messias ao mundo, através de Israel. A escolha de Abraão, o plano de Deus para Abraão, está ligado ao plano de Deus para Israel, porque Deus escolhe Abraão para, a partir de Abraão, trazer uma nação ao mundo. Abraão já velho, a esposa velha e estéril, e aí tem todo aqui nós teríamos dá para fazer aqui um seminário, uma aula de soteriologia, né, nesses momentos iniciais, para a gente entender esse plano salvífico. Mas enfim, Deus escolheu Abraão para, através de Abraão, trazer um filho ao mundo e esse filho trazer a nação de Israel. Ao contrário do que os próprios judeus acreditavam, que a salvação não era só para eles. Eles pensaram que a salvação era só para eles. Era para o mundo inteiro. Ao contrário do que alguns pensam também, eu já vi gente ensinar que se Israel tivesse recebido a Cristo como Salvador, Deus iria prover um outro plano de salvação para nós. Isso não é verdade. A igreja não é um plano B de Deus. Eu leciono eclesiologia também, leciono soteriologia também, é o que nós estamos falando aqui, plano de salvação, doutrina de salvação. A igreja não é um plano B de Deus. O plano sempre foi o mesmo. Israel não cumpriu sua parte no plano, mas Deus cumpriu. Israel deixou de receber alguns benefícios por não cumprir a parte no plano. Mas o texto que nós lemos aqui, que é o texto dia, ele nos aponta para isso. Deus escolheu Abraão e falou com Abraão assim, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Agora, olha isso aqui que Deus fala, olha. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, através de você, Abraão, eu irei abençoar o mundo inteiro. Então, Deus escolheu Abraão pensando no mundo inteiro. O plano nunca foi só para Israel. É só a gente ler João 3:16. O que está escrito lá? Textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, todas as famílias. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, este era o projeto de Deus para Israel. A Bíblia diz em Jó que os planos de Deus não podem ser frustrados, ok? A minha pergunta é, esse projeto de Deus, para através de Israel, manifestar o Salvador ao mundo, foi frustrado? Israel cumpriu a sua parte no plano? É a segunda pergunta. Vamos lá, Israel não cumpriu a sua parte no plano. Agora, o plano de Deus foi frustrado? Não, Jó disse, os teus planos não podem ser frustrados. O Messias, Cristo, se manifestou ao mundo através de qual nação? Através da nação de Israel. O que aconteceu com Israel é fácil de entender e explicar. Israel não cumpriu a sua parte no plano, mas Deus cumpriu. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por não cumprir a sua parte no plano, Israel não recebeu, não desfruta hoje de algumas coisas que eles poderiam ter desfrutado. Aí nós vamos entender o título da lição de hoje, a singularidade de Israel nos últimos dias. Porque Israel não cumpriu a parte no plano e não recebeu aquilo que Deus tinha para eles dentro do plano. Mas isto ainda vai acontecer. E vai acontecer quando? Nos últimos dias. Por isso, o título da lição de hoje, a singularidade de Israel nos últimos dias. Vamos lá, síntese da lição. Israel é a menina dos olhos de Deus, ou seja, aquilo que está lá no centro do olho. A gente chama menina do olho a íris. E pensa bem, se alguém tentar tocar na nossa íris, meu Deus do céu, dói demais. Então, Israel é a menina dos olhos de Deus.
para quem foram feitas promessas inefáveis, ou seja, promessas que não se podem explicar, grandiosas. Deus ainda tem um plano com o seu povo. Uma coisa que nós podemos frisar aqui, ó, tá ligado a isso aqui, ó, promessas. As promessas, o que é preciso que aconteça na nossa vida para que as promessas de Deus se cumpram? É preciso caminharmos em prol ou em função das promessas. Pronto, só isso. Quando eu entendo, quando eu compreendo, quando eu sei das promessas de Deus, é preciso caminhar em função das promessas. Paulo falou isso com Timóteo. Paulo falou com Timóteo assim: milite em prol das profecias que existem ao teu respeito. Ou seja, Deus te fez uma promessa. Ah, beleza, Deus não fez uma promessa, então tá de boa, então a promessa vai cumprir. É assim? Não. Eu preciso caminhar direcionado por essas promessas. Deus falou com Abraão: vou fazer de você uma grande nação, mas você vai peregrinar numa terra. E eu vou te mostrar qual a terra que é. Todo dia eu vou te mostrando, eu vou te mostrando. Ou seja, Abraão tinha que caminhar na direção de Deus e as promessas se cumpriram. Por quê? Porque Abraão viveu em prol das promessas. Tem muita gente que não vê as promessas de Deus se cumprir na vida dele, é porque não caminha em prol da promessa. Agora tem uma coisa. Se nós nos desviamos, nós esquecemos de caminhar em prol das promessas, essas promessas de Deus, elas vão se cumprir na nossa vida? Não. Mas elas ainda estão de pé? Claro. Por quê? Porque quando Deus fez a promessa, ele já sabia o que ia acontecer, porque ele é onisciente. Então, os problemas que ocorrem, as intempéries que nós passamos, nós precisamos entender isso aqui, ó. Deus já sabia de tudo. Ai, pastor, Deus me fez uma promessa, mas eu me desviei, eu me afastei do Senhor, e agora, será que a promessa ainda vai se cumprir? Será que o plano de Deus está de pé? Está de pé, sabe por quê? Porque Deus já sabia. Deus já sabia que você ia se afastar, que você ia passar por um momento de fraqueza. Deus já sabia de tudo isso. Quando Deus fez a promessa, ele já sabia. E se ele fez a promessa já sabendo, é porque a promessa ainda está de pé, tem validade. O que é preciso fazer, então, para que as promessas se cumprem? Voltar ao centro da vontade de Deus. Quando nós voltamos ao centro da vontade de Deus, as promessas se cumprem. Por que eu estou dizendo isso aqui? Israel é a menina dos olhos de Deus, para quem foram feitas promessas inefáveis. Deus ainda tem um plano com o seu povo. Pronto. Deus fez a promessa. Deus fez a promessa para Abraão. A promessa está de pé. Israel se desviou, não cumpriu a vontade de Deus, saiu do propósito, mas Israel vai voltar e Deus vai cumprir a promessa. Ah, Israel é o povo queridinho de Deus. Quem quiser ver assim, ok, tudo bem. Mas uma coisa é certa, Deus vai realmente cumprir a sua promessa ao seu povo. O texto bíblico está em Salmo 89, não tem capítulo, Salmo 89, versículos 29 a 34. E conservarei para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. E os seus filhos, e se os seus filhos deixarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Por que Deus vai cumprir a promessa? Por causa da fidelidade dele. A minha fidelidade, o Senhor está dizendo. Ah, mas Israel se desviou, Israel saiu do propósito, Israel não recebeu o Messias, mas Deus fez uma promessa, e na sua onisciência ele já sabia. Então a fidelidade de Deus é o parâmetro para que ele cumpra as suas promessas feitas a nós.
Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Esse texto é maravilhoso. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Entenda uma coisa: você pode se desviar, você pode ir para o mundo, mas o Senhor te aguarda. Na hora que você voltar e se posicionar, é uma atitude sua. Ah, pastor, tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram na minha vida. Então tome a atitude certa. Se coloque no centro da vontade de Deus. Busque o centro da vontade de Deus para a sua vida, porque o Senhor está nos dizendo hoje, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O Senhor não vai quebrar o concerto. Não é porque nós somos bonitinhos, não. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque a promessa de Deus foi feita por Ele, por um Deus onisciente, que já sabia o que nós somos, o que nós éramos, somos e seremos. Deus já sabia que nós íamos passar por momentos de dificuldade e de fraqueza. E Ele prometeu a si mesmo. E Ele diz: eu não vou quebrar o meu concerto e nem vou alterar o que saiu dos meus lábios. Vamos lá. Queridos, vocês sabiam que a Academia de Pregadores não tem só os subsídios para professores de escola dominical nas aulas de EBD? Acesse a nossa plataforma, veja no nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro ponto da nossa lição: o plano divino para Israel. Primeiro parágrafo: Israel, um povo escolhido. Pronto. Deuteronômio, deixa eu conferir, você precisa ler depois. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Capítulo 7 e 8. Leia depois. Deuteronômio,
capítulo 7 e capítulo 8, quando Moisés faz admoestações ao povo de Israel, exortando-os no capítulo 8 a ter em memória os benefícios do Senhor. Ele vai dizer que Deus escolheu Israel. Deixa eu ver aqui. Capítulo 8, versículos 2, versículos 3. Ele vai dizer para Israel, versículo 4, que ele guardou Israel. Versículo 5, ele está exortando Israel a guardar os caminhos do Senhor. E capítulo 7, capítulo 8, Deus está falando com Israel. O porquê Moisés está falando com Israel, o porquê eles foram escolhidos por Deus. Ele fala, inclusive, com Israel, o Senhor não te escolheu porque vocês eram o maior povo. Muito pelo contrário, vocês eram o menor. Mas Deus vos teve afeição porque Ele vos amou. A Bíblia diz que Deus escolheu Jacó e aborreceu Israel. As escolhas de Deus são soberanas. Ele escolhe quem Ele quer. Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, para salvar, a Bíblia diz. Mas para projetos específicos, Deus escolhe. Deus escolhe. Segundo parágrafo, um povo com propósito. A palavra propósito vem do latim, que é propósitus. Propósitus. Propósitos quer dizer a razão porque algo existe. Nós precisamos entender que nós temos um propósito. Existe uma razão para existirmos. E todas as vezes que nós utilizamos algo fora do propósito, nós trazemos problemas. Nós precisamos entender que nós nascemos por um propósito. E todas as vezes que nós fugirmos deste propósito, nós teremos problemas. Fomos criados por Deus com um propósito, assim como Israel. Terceiro parágrafo. Um povo com um futuro. Aconteça o que acontecer. Já tentaram acabar com Israel, destruir Israel. A faixa de Gaza tenta acabar com Israel. Busque depois, eu disse, eu leciono história de Israel, procure depois a Guerra dos 6 Dias. Foi uma guerra que aconteceu no território de Israel em 1967. Busque a Guerra dos 6 Dias. Jogue, procure vídeos, informações, leia sobre a Guerra dos 6 Dias. Como Deus preservou Israel. 3 razões maiores, 3 nações maiores do que Israel se uniram para guerrear contra Israel. E Deus preservou Israel. Eu tive em Israel 2 vezes, e uma das vezes que estive lá, um rapaz que foi o nosso guia, ele foi soldado no exército de Israel, e ele falava com a gente que até hoje as pessoas não entendem como Israel venceu a Guerra dos 6 Dias. Nós entendemos. Venceu porque Deus guardou o seu povo. Deus preservou o seu povo. Segundo ponto, juízo e redenção para Israel. Primeiro parágrafo, o tempo da angústia de Jacó. Nós já falamos aqui em outras aulas que o período da grande tribulação será um tempo para Deus tratar com Israel. Será o tempo da angústia de Jacó. Será um momento que eles perceberão que eles não receberam o Messias e eles vão passar por um tempo de angústia. Eu li, inclusive, aqui na aula anterior, Isaías 64, quando eles vão clamar pelo Messias e o Senhor virá. E aí virá o tempo de vitória de Jacó. O Senhor virá para defender o seu povo. Em das vezes que a gente foi a Israel, nós estivemos no lugar onde profeticamente deverá acontecer a batalha do Amargedon. A gente chega assim no lugar alto e a gente vê o território assim, uma planície enorme. E de acordo com as profecias escatológicas, será ali que o anticristo unirá as nações do mundo inteiro contra Israel. E quando eles estiverem todos acampados no vale do Amargedon, é um monte e um vale enorme, 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 assim. E quando ele estiver acampado no vale do Amargedon, prestes a aniquilar Israel, o Senhor vai descer e vai vencer os inimigos do seu povo. E o terceiro parágrafo do segundo ponto, o tempo da glorificação de Jacó, quando Deus
vencerá os inimigos, quando o Senhor Jesus vencerá os inimigos de Israel. E esse remanescente, aliás, antes dele vencer, o remanescente judaico, né, os judeus irão clamar o texto de Isaías 64, então o Senhor vai vencer os inimigos do povo de Deus, e será um tempo de glória para Israel. Terceiro ponto, oremos por Israel. Deus pede para que oremos por Israel. Depois o comentarista coloca aqui também que o próprio Senhor Jesus pede que nós oremos por Israel. E no terceiro ponto, o ódio dos... De vez em quando embaça. Tá vendo? Foi o que eu falei na aula. Pronto, se eu vou e volto, pronto, liberou. O ódio do inimigo de Israel. É só nós entendermos o seguinte, por que devemos orar por Israel? Primeiro que a Bíblia nos recomenda, né? A Bíblia nos manda. Mas é só entendermos o que nós tratamos lá no texto do dia. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é uma promessa de Deus que não retrocede, que não volta atrás. Se nós abençoarmos Israel, orarmos por Israel, a bênção de Deus também estará sobre a nossa vida. E cá para nós, não há nada melhor do que amar aquilo que Deus ama. A maior burrice de alguém, burrice, vou nem pedir desculpa pela palavra, mas é isso mesmo. A maior burrice de alguém é amar o que Deus odeia e odiar o que Deus ama. Não há nada melhor do que amar aquilo que Deus ama. Israel é um povo amado por Deus. Que o Senhor possa gerar a cada dia um amor muito grande em seu coração por Israel. Eu tive Israel 2 vezes e eu quero voltar quantas vezes eu puder, quantas vezes eu conseguir. Eu amo o povo de Israel, oro pelo povo de Israel e aguardo o dia que, junto com o Senhor Jesus, nós vamos guerrear contra os inimigos de Israel, porque a igreja estará com o Senhor, escatologicamente falando, a igreja virá com o Senhor, Apocalipse 19, virá com o Senhor para guerrear contra as nações que estarão oprimindo Israel. Deus te abençoe, um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.